Afinal de contas, o que é recuperação inicial? Meu caro colega, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria ter você por aqui. Nós estamos no 20º episódio da linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Iniciais. Uma linha editorial que tem o propósito de colocar você na linha de frente do mercado de recuperações iniciais. Então faz o seguinte, maratona os outros episódios, acompanha esse em especial. Você acredita que é no 20º episódio que eu decidi fazer um vídeo didático, explicando passo a passo o que é recuperação inicial? Apenas para que você tenha uma ideia, eu vou explicar nesse vídeo o que é, por que existe, como opera e quais os fundamentos. Então eu vou tratar aqui dos princípios, dos fundamentos, um conteúdo fundamental. Então acompanhe esse episódio, acompanhe essa linha editorial que tem o propósito de colocar você na linha de frente do mercado de recuperações iniciais. É isso mesmo. Meu caro colega, eu quero ver você sendo muito bem remunerado para trabalhar com recuperações iniciais, para assessorar agentes econômicos em dificuldades, para assessorar credores ou mesmo para assessorar juízes na figura do administrador inicial. Então, assim, se você é advogado, advogada, se você é contador, contadora, administrador, economista, porque esses profissionais também podem atuar no auxílio do Poder Judiciário, acompanhe essa linha editorial que você não vai se arrepender. Tá bem? Então, o episódio de hoje, afinal de contas, o que raios é recuperação judicial? Para quem se destina esse episódio? Para todos que tenham curiosidade, para todos que queiram entender o que significa esse instituto previsto na Lei 11.101, ao agente econômico, ao empresário, ao estudante, a você que pretende trabalhar, colocar a mão na massa e ser muito bem remunerado trabalhando com recuperação judicial. Enfim, esse episódio é para todo mundo que pretende compreender esse instituto. Meu querido colega, hoje recuperação inicial é a bola da vez. Hoje, diariamente, se noticia grandes empresas ingressando com pedido de recuperação inicial. Agora, não se noticia as médias e pequenas empresas que também estão se socorrendo no Instituto. Pergunta como é que eu sei disso. E isso significa que você tem a obrigação de entender esse instituto e eu tenho certeza que esse episódio vai ser o melhor episódio para a sua compreensão. Sabe por quê? Porque eu organizei esse episódio a partir das perguntas elementares. O que é? Para que serve? Como se opera? E quais os fundamentos? Perguntas simples de fazer e difícil de responder, mas nós vamos aqui responder com profundidade. Então, se você não é um mero curioso, uma mera curiosa e quer compreender esse instituto, para eventualmente incluir recuperação inicial no portfólio profissional do seu escritório, meu querido colega, nesse contexto não faz sentido ficar de costas para o mercado de recuperação inicial. Todos os dias, grandes empresas socorrem no instituto e você tem, provavelmente, no seu entorno, clientes em potencial. Qualquer advogado ou advogada hoje, numa cidade média, circula em ambientes em que agentes econômicos estão endividados. Apenas para que você tenha uma ideia, nós estamos falando de pelo menos 6,5 milhões de empresas endividadas. 6,5 milhões de empresas que demandam uma assessoria especializada. Assessoria que envolve o assunto desse episódio, do 20º episódio da linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Iniciais. Então, eu quero lhe dizer que é uma alegria ter você por aqui. Eu quero lhe dizer que no meu dia esse é o momento mais feliz porque eu sei que eu estou dialogando com a sua inteligência. Eu sei que eu estou contribuindo para a promoção da sua carreira. E fazer isso, eu espero que faça bem para você, porque eu quero lhe dizer que faz bem para mim. O dia de hoje foi um dia muito puxado. Eu estou gravando esse vídeo 6h30 de uma quarta-feira em que eu não parei um só momento, com audiências, com peticionamentos, com reuniões, e eu quero lhe dizer que esse momento, por mais que seja um trabalho, é sobretudo uma alegria. E se você está sentindo essa alegria, eu quero convidar a fazer uma curtida, dar uma curtida, né? E talvez escrever algo para mim, escrever alguma coisa que lhe pareça oportuno sobre recuperação inicial, sobre a vida, sobre o que você quiser, porque eu tô aqui para separar as crianças dos adultos, dos profissionais, dos amadores, quem pretende trabalhar com recuperação inicial de quem não sabe o que vai fazer da vida. E nós vamos lá. O que é recuperação inicial? Eu vou estabelecer 4 respostas. 4 respostas.
A primeira resposta é a minha. Recuperação judicial é um processo judicial com finalidade econômica alcançada pela via negocial. Esse é o meu conceito. E eu vou lhe dizer, esse conceito eu produzi a partir da prática forense. Recuperação judicial é um processo judicial com finalidade econômica alcançada pela via negocial. Ou seja, é um processo que tem o seu percurso convencional no Poder Judiciário, mas a finalidade desse processo, o objetivo último é econômico. E qual é o objetivo último desse processo? É alcançar o soerguimento do agente econômico, a recuperação plena do agente econômico em crise. Portanto, a finalidade do processo não é ganhar da outra parte, da parte adversa. Nós não estamos falando aqui de um processo, por assim dizer, litigioso. A finalidade do processo não é vencer o credor. A finalidade do processo é alcançar o soerguimento do agente econômico, ou seja, a finalidade desse processo é eminentemente econômica. E como é que é alcançar essa finalidade? Essa finalidade é alcançada pela via negocial. Então, o primeiro conceito que eu quero que você guarde, Marcelo, eu quero anotar, anote. Eu quero só compreenda 3 pilares. Processo judicial com finalidade econômica alcançada pela via negocial. Tá bom? E por que pela via negocial? Porque o devedor, a recuperanda, vai negociar com o conjunto dos credores uma forma de pagamento dos compromissos compatível com a capacidade financeira da empresa e compatível também com as mínimas expectativas dos credores. Por isso, essa finalidade econômica é alcançada pela via negocial. Tá bem? Então, esse é o primeiro conceito que eu estou começando a trazer para você, para a gente se aproximar devagarinho do assunto. Tá bem? Mas tem uma segunda ideia aqui sobre a definição do processo de recuperação judicial. Melhor, sobre a definição do Instituto Recuperação Judicial. Recuperação judicial é o remédio jurídico para a crise da empresa. Eu vou incluir para a crise do agente econômico. Então, assim, se eu estou diante de um agente econômico em crise, e por que eu não uso apenas empresa, eu uso agente econômico? Porque eu quero incluir aqui o produtor rural, eu quero incluir aqui a associação, eu quero incluir aqui os clubes de futebol e até algumas cooperativas que já estão acionando esse remédio heróico. Tá bem? Mas vamos deixar só em associações, produtor rural, clubes de futebol e empresas. Tá bem? Então, assim, recuperação judicial se constitui no remédio jurídico por excelência da crise do agente econômico. Então, o agente econômico em crise tem a resposta jurídica, recuperação judicial. Como conflito entre um casal tem como resposta jurídica o divórcio. Como conflito entre o trabalhador e o empresário tem como resposta da parte do trabalhador uma reclamatória trabalhista. Compreende? A resposta jurídica que o direito oferece à crise do agente econômico está na Lei 11.101, é recuperação judicial. Tá bem? Terceira definição, nós estamos aqui com 4 definições comuns para qualquer pessoa entender. Você não é qualquer pessoa, você é um advogado, uma advogada. Você é um contador, uma contadora que está se qualificando para trabalhar com recuperações judiciais. Então você tem que dividir do senso comum com uma compreensão mais profunda. E é isso que nós estamos fazendo nesse episódio. No 20º episódio da linha editorial chamado Vivendo de Recuperações Judiciais. Então vamos lá. Terceira definição. É um processo judicial destinado a agentes econômicos em crise. Então, recuperação judicial é um processo judicial que se destina a agentes econômicos em crise. Ou seja, nós não estamos falando do âmbito extrajudicial, nós não estamos falando do âmbito de renegociações, nós estamos falando de um processo. Isso significa que apenas advogados podem promover esse processo. Tá bem? Isso significa que está sob o crivo de um juízo competente. Isso significa que a empresa precisa da prestação jurisdicional. Ela solicita ao Estado juiz que defira uma situação fática. O que a empresa faz é o seguinte: a empresa requer ao juízo, ou seja, ao Estado juiz, que reconheça o estado de dificuldades econômicas que ela enfrenta e defira uma proteção judicial por meio do processo de recuperação judicial.
Tá bem? E ainda uma quarta definição, olha só, nós estamos apenas aquecendo os motores, mas você já percebeu que eu não estou de brincadeira, e eu quero lhe dizer, esse é o momento do dia que eu adoro. Então vem comigo e eu espero que você goste também. Pegue uma água, um suco, um café, uma água mineral, ou outra coisa que você queira consumir, mas não me conte, e venha cá, uma quarta definição importante, do ponto de vista mais doutrinário, do ponto de vista de uma compreensão profunda do Instituto, diz respeito ao fato de que recuperação judicial é uma solução que dialoga com soluções de mercado à crise da empresa. Então, é uma solução de mercado. O que eu quero dizer com isso? Que são os agentes econômicos que vão deliberar sobre a solução da crise da empresa. Recuperação judicial está no âmbito de uma solução de mercado e não de uma solução estatal. No bom português, quem vai decidir o sucesso ou o insucesso da recuperação judicial é o conjunto de credores reunidos na Assembleia Geral de Credores. E é esta decisão proferida coletivamente que autoriza o Marcelo a afirmar que nós estamos diante de uma solução de mercado. Não é o juízo que vai deferir a recuperação judicial, que vai conceder a recuperação judicial. Quem vai conceder última ratio à recuperação judicial é o conjunto de credores reunidos e analisando o plano de recuperação judicial apresentado. Ou seja, a recuperação judicial está no âmbito de uma solução de mercado à crise do agente econômico. Compreendeu isso? Então, esses 4 conceitos iniciais nos permitem entender por que recuperação judicial é algo interessante. Eu estou aqui só na primeira definição. O que é recuperação judicial? Nós passamos aqui todos os primeiros momentos definindo o quê? O quê? E agora nós vamos por quê. Então eu prometi para vocês falar o quê, por quê, como e quais os fundamentos. Espero que você tenha compreendido já o quê. Marcelo, eu já sabia do o quê. Eu estou aqui apenas conversando com você porque está muito legal, estou gostando disso. E eu estou olhando aqui se está certinho a gravação do áudio. Então, deixa eu olhar aqui. Para a gente não dormir de touca. Tá certinho, o áudio tá certinho. Vamos em frente. Olha só. O que já foi? O que é recuperação judicial? Você já sabe o que é recuperação judicial. Utilize essa explicação para o diálogo com os clientes. Explique assim para os clientes, porque se você fizer isso, você terá sucesso no fechamento de contratos. Tá bem? Então vamos lá. Olha só. Agora, por quê? Por que é o remédio jurídico para a crise do agente econômico? Olha que pergunta boa. Marcelo, por que recuperação judicial é o remédio jurídico para a crise da empresa? Agora eu preciso da sua atenção. E eu vou lá. Olha só. Recuperação judicial é o melhor remédio para a crise da empresa, crise financeira da empresa, a crise que possibilita a empresa eventualmente convolar em falência, ter um pedido de falência contra si. E é isso que está acontecendo hoje no mercado. Recuperação judicial é o melhor remédio, em primeiro lugar, porque evita qualquer pedido de falência. Por si só, isso já seria um excelente argumento. Pensa você como empresário com uma dívida de 2, 3, 5 milhões. Qualquer credor pode requerer a falência. E a única resposta à falência é ou o pagamento da dívida ou o pedido de recuperação judicial. Então, a primeira resposta óbvia seria, olha, para evitar falência, né? Então o remédio jurídico, ele é um remédio jurídico para a crise porque evita a falência, tá bom? Mas não é a melhor resposta. A melhor resposta é recuperação judicial. É o melhor remédio jurídico para o agente econômico em crise porque protege a empresa. É o único processo, guarda essa ideia, corta para mim, Marcelo, como tu tá empolgado, né? Eu tô empolgado sim. Eu tô empolgado porque eu gosto dessa conversa. Eu sei que desse lado tem alguém que pretende entender melhor o Instituto, que quer trabalhar com recuperação judicial, que quer ser bem remunerado no trabalho com recuperações judiciais e ver aqui alguém disposto a ajudar. E é isso mesmo, nós estamos alinhados. É essa a nossa leitura. A sua leitura está correta e a minha eu espero que esteja também. Então vamos lá. Por quê? Eu falei o que é recuperação judicial. Agora, por que recuperação judicial é remédio jurídico? Porque recuperação judicial é o único remédio que protege de fato o agente econômico. É o único processo que vai permitir à empresa suspender o conjunto de execuções. É o único processo cujo propósito é a proteção. E agora eu vou lá.
terceira pergunta, Marcelo, como a recuperação judicial produz essa proteção? Olha que pergunta boa. Então a gente foi no que? Marcelo, você se estendeu no quê? Eu me estendi. Então, o que é recuperação judicial? Eu me estendi. 10 minutos. Agora nós estamos no porquê é o remédio jurídico e eu estou dizendo, porque é o único processo que protege o agente econômico em crise. Tá bem? E agora nós vamos no como. Olha só a pergunta. Como a recuperação judicial protege o agente econômico em crise? Sacou? Olha que pergunta boa. Então, como o agente econômico é protegido? Alguns vão usar a expressão blindado. Eu acho um pouco exagerado. Eu não gosto da expressão blindado. Mas vamos segurar a palavra protegido. Né? Como a recuperação judicial protege a empresa em crise? Olha só. A recuperação judicial protege a empresa por vários meios. No curso da recuperação judicial, há várias medidas do juízo competente, claro que provocados pela empresa, que promovem uma proteção da empresa com relação a múltiplas circunstâncias que aqui a gente pode até cogitar. Mas existem duas circunstâncias, ou melhor, existem dois episódios, dois momentos, duas situações em particular que a recuperação judicial, de fato, protege radicalmente a empresa. Os dois meios fundamentais de proteção da empresa que apenas a recuperação judicial consegue são os seguintes. Primeiro, por meio da suspensão do conjunto de execuções em face da recuperanda. Meu querido colega, a recuperação judicial que tem o deferimento do processamento tem, por consequência, a suspensão de todas as execuções em face da empresa que solicitou a recuperação judicial. Então, se você é advogado ou advogada, distribui um pedido de recuperação judicial, cumpre os requisitos do artigo 48 e do artigo 51 da Lei 11.101. Eu trato sobre esses requisitos em outros vídeos, esquece isso. Mas fez uma petição bem feita e cumprindo os requisitos, o juízo deferiu o processamento da recuperação judicial, tá bem? Você terá a suspensão de todas as execuções em face da recuperanda. Qual é o processo que cria essa condição para a empresa em dificuldades? Qual é o processo que oferece esse fôlego? E é assim que a doutrina chama fôlego a empresa econômica, a empresa com dificuldades econômicas. Me desculpe, não existe. Não existe nenhum outro remédio jurídico que promova essa circunstância. Então, o primeiro meio eficaz que apenas a recuperação judicial oferece ao agente econômico em crise é a suspensão de todas as execuções. Isso, em tese, é bonito. Em tese é legal, mas assim, na prática é extraordinário. Você vê o seu cliente tranquilo porque suspenderam as buscas e apreensões que estavam distribuídas e que poderiam encerrar a atividade é extraordinário. Extraordinário. Você vê o seu cliente agradecendo a suspensão de execuções de 100, 200, 300, 400 mil reais que simplesmente tornariam impossível o prosseguimento das operações é extraordinário. Determinar a devolução de valores que estão judicialmente bloqueados, o desbloqueio imediato com deferimento do processamento da recuperação judicial é simplesmente extraordinário. Então, esse é o primeiro meio eficaz que apenas a recuperação judicial alcança ao empresário em dificuldades. Mas há um segundo meio, e o segundo meio é igualmente relevante, é igualmente importante, que é a formação do concurso de credores. Eu costumo chamar da criação do concurso forçado de credores. Apenas a recuperação judicial promove forçosamente a reunião dos credores do mesmo ambiente, na medida em que suspende as dívidas que estavam ajuizadas ou por vias de ajuizar e traz todos os credores para a mesa de negociações. Antes da recuperação judicial, o que acontece para a empresa em dificuldades são um conjunto de credores executando da forma mais eficaz que lhe parecer possível. Então, a empresa em dificuldades devendo para o Banco do Brasil, para o Sicredi, para o Bradesco, para o Itaú, para o Banrisul, para a Caixa, recebe 7, 8 execuções e essas 7, 8, 9 execuções devem ser administradas conforme a celeridade do juízo que conheceu da execução, conforme o impulsionamento proferido por advogado ou advogada, e essas execuções em andamento
tornam impossível a atividade empresária. Agora, a hora que a recuperação judicial é deferida, todas essas execuções são suspensas e são trazidas para a recuperação judicial. Os credores são forçados a participar do concurso de credores. E é por isso, porque se eles tivessem, eles só vêm porque estão forçados. É por isso que eles participam. Pergunta para um credor. Chama o credor Banco do Brasil e diz: você tem interesse em participar da recuperação judicial ou você prefere seguir executando seu crédito na execução que você já distribuiu? Ora, o credor banco vai dizer: óbvio que eu quero prosseguir a execução. Por isso, esse é o segundo meio mais eficaz que apenas a recuperação judicial oferece. Recuperação judicial, de modo forçoso, diz para todos os credores: parem as execuções e venham para a mesa negociar. E nessa mesa de negociações, vocês vão ter que coletivamente decidir o rumo desse agente econômico. Ou ele vai alcançar o seu erguimento, ou ele vai convolar em falência. Agora, com um detalhe: todos os credores sabem que, em eventual falência, provavelmente receberão muito pouco ou, quiçá, nada. Então, a negociação muda de figura dentro de uma recuperação judicial. Tá bem? Então, esse é o segundo grande benefício que a recuperação judicial oferece. Primeiro grande benefício, a suspensão de todas as execuções. Segundo grande benefício, chamar à força, o concurso forçado de credores, a reunião forçada dos credores para a discussão do plano de recuperação judicial. Então, vamos lá. O que é recuperação judicial? Eu já defini. Por que recuperação judicial é um remédio para a crise do agente econômico? Eu já respondi, eu vou repetir, porque ele protege o agente econômico. Como a recuperação judicial protege o agente econômico? Protege o agente econômico por vários meios, mas muito especialmente por meio da suspensão do conjunto das execuções e por meio da reunião forçada de credores, concurso forçado de credores, o que faz com que estes credores tenham que deliberar sobre o rumo da empresa. Tá bem? Há outras formas de definir como a recuperação judicial protege a empresa. Eu vou dar apenas mais um exemplo. Você sabe que alguns créditos não se submetem à recuperação judicial, não são administrados no bojo de um plano de recuperação judicial. Mas, mesmo isso ocorrendo, por exemplo, o crédito tributário, dentro da recuperação judicial, você alcança condições extraordinárias de repactuação, chamadas transação tributária. Há processos de recuperação judicial que envolvem o deságio tributário superiores a 60%, alongamentos em 120 meses, quiçá 144 meses se tratar de EPP ou de ME. Então, essas condições excepcionais não são conferidas a empresas que não estão em recuperação judicial, razão pela qual também, quando se trata de crédito extraconcursal, a recuperação judicial também é interessante, porque também cria uma condição de proteção da empresa. E aí, nós vamos para o quarto e último tópico, que é interessantíssimo e que pouca gente explora com a devida profundidade, e eu estou aqui explorando. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal. Se você chegou até aqui, você é quente. Se você chegou até aqui, você quer trabalhar com recuperações judiciais, porque você veio comigo até 24, 25 minutos, eu acho que é esse o tempo do vídeo, ou 23, você está aqui comigo porque você quer pavimentar esse caminho. Eu quero lhe dizer, você vai trabalhar com recuperações judiciais. Você vai navegar nesse mar, porque poucos chegam até aqui. Então, agora você vai compreender o fundamento. Agora, cara, você vai entender por que recuperação judicial, qual é o fundamento que autoriza a recuperação judicial a fazer o que faz. Qual é o fundamento jurídico, principiológico, que sinaliza para o agente econômico essa proteção que eu defini agora há pouco, que autoriza, por exemplo, a postergação do stay period, que está previsto na lei 180 dias mais 180. O que autoriza o juízo a postergar esse stay period, que é a suspensão das execuções? O que eu vou dizer agora.
O que autoriza um juízo determinar a suspensão de uma busca e apreensão de um bem que sequer é de propriedade da empresa? O que autoriza é o que eu vou dizer aqui. Agora, nós estamos falando agora de fundamentos. E eu não vou mais além. Eu vou lhe dizer, o fundamento jurídico maior que ilumina o processo de recuperação judicial e que você deve ter como carta na manga em qualquer discussão, em qualquer trabalho em que esteja assessorando agentes econômicos em crise, o princípio vetor do processo de recuperação judicial é o princípio da preservação da empresa. É um princípio da preservação do agente econômico viável. Eu uso bastante a expressão agente econômico viável para chamar a sua atenção que eu estou incluindo aqui o produtor rural, eu estou incluindo aqui associações, eu estou incluindo aqui clubes de futebol e eu estou incluindo eventualmente algumas cooperativas, porque elas já estão provocando o poder judiciário para, por meio de decisões inovadoras, aceitar o pedido de recuperação judicial de cooperativas. Agora, pode deixar de fora cooperativas. O princípio da preservação da empresa é o princípio maior que informa todo o procedimento concursal. Procedimento concursal, me refiro ao procedimento do processo de recuperação judicial. E com isso eu quero lhe dizer que cada decisão, venha comigo, cada decisão que o juízo proferir no bojo de uma recuperação judicial, ele estará, em última instância, em última análise, em última rácio, iluminado pelo princípio da preservação da empresa, iluminado pelo princípio da proteção do agente econômico viável. E sabe qual é o fundamento desse princípio? O fundamento desse princípio é a função social da empresa. Em última análise, o legislador, percebendo que quem produz riquezas, quem produz empregos, quem produz tributos, são os agentes econômicos, são as empresas. Na medida em que não se tem um mecanismo de proteção dessas empresas, em última análise, nós não estaremos preservando os empregos, preservando os tributos, preservando, inclusive, o interesse dos credores. Interessante que, portanto, ao preservar a empresa, em última análise, o legislador vai nos indicar e a boa doutrina vai sinalizar, vai aprofundar isso que eu estou aqui lhe dizendo. Em última análise, ao preservar a empresa, eu estou preservando, inclusive, o interesse do concurso de credores. Porque se eu não proteger a empresa, no médio prazo, nem mesmo os credores receberão. E é por isso que esse princípio ilumina o conjunto do procedimento. Sabe que está previsto no artigo 47 da Lei 11.101. Marcelo, eu quero ler alguma coisa. Cara, depois dessa conversa, encerra esse vídeo, depois que a gente encerrar, a gente já está encaminhando, depois vai lá e lê o artigo 47 da Lei 11.101. Você vai ver que o direito brasileiro superou aquilo que o professor Daniel Carne Costa chama de dualismo pendular. O direito brasileiro promoveu a superação do dualismo pendular que ora privilegiava os credores em estratégia de extorguimento, ora privilegiava o devedor. Então tem sistemas jurídicos em que o credor é privilegiado, por exemplo, nos Estados Unidos, e tem sistemas jurídicos em que o devedor é privilegiado, se eu não estou enganado, por exemplo, a França. Tá bem? Por quê? Porque o conjunto normativo privilegia o credor na satisfação do crédito nos Estados Unidos. Porque, por exemplo, na França, o conjunto normativo protege a empresa devedora. Tá bem? O que o direito brasileiro fez? O direito brasileiro superou esse dualismo, que ora pende ao credor, ora pende ao devedor. O que o direito brasileiro fez? Colocou como centro da discussão a função social da empresa. Ou seja, nós não estamos preocupados com o credor, tampouco o devedor. É possível o agente econômico prosseguir na recuperação judicial, mas o devedor ser afastado da gestão da empresa. Opa! Ou seja, não estão protegendo o devedor. É possível a empresa prosseguir com a suspensão por tempo maior das execuções do que previsto em lei. Ou seja, nós não estamos privilegiando o credor, nós estamos privilegiando a função social da empresa. E a função social da empresa se consubstancia, olha que bonito. E a função social da empresa se consubstancia na preservação dos empregos, na preservação
do recolhimento dos tributos, porque ao se recolher tributos, em última análise, nós estamos contribuindo para a sociedade. Além disso, com a atividade em si e, claro, com a preservação do interesse dos credores. Esse é o fundamento maior do Instituto Recuperação Judicial. Meu querido colega, se você chegou até aqui, eu sei, nós vamos trabalhar juntos. Você ainda vai pavimentar a sua carreira para trabalhar com recuperações judiciais. Eu quero lhe dizer que foi um prazer essa conversa. Provoco você a acompanhar o meu canal, provoco você a acompanhar meu perfil no Instagram, me enviar perguntas aqui abaixo e esse caminho na linha editorial Vivendo de Recuperações Judiciais já está bem construído. Tá bem? Então, agradeço a sua atenção. Grande abraço. Eu acredito sinceramente que as coisas não são ao acaso. Então, se você vem até aqui, você vai trabalhar com recuperações judiciais e em frente.